você deveria comprar um patinho de borracha. Sabe aqueles de banheira? Porque essa é a melhor estratégia para você aprender alguma coisa. Comprar um patinho de borracha vai te transformar numa pessoa que aprende melhor. Será que isso é verdade? Eu sou Emílio Garcia, você está aqui no Blablalogia e aqui, dentre outras coisas, a gente adora falar sobre educação e como aprender pode ser algo que a gente tem técnica para fazer e que pode ser muito otimizado se você quiser aprender alguma coisa nova, tá? Mas de onde surgiu essa ideia de patinho de borracha e como isso pode ajudar a educação? Então tem um livro chamado The Pragmatic Programmer, o programador pragmático, em que os autores Andrew Hunt e David Thomas deram uma ideia. Eles falam que todo e qualquer programador deveria ter um patinho de borracha em cima da mesa. E que sempre que o código apresentasse um problema, então sempre que essa pessoa tivesse um problema no código, o código travou por alguma razão, essa pessoa deveria explicar para o patinho de borracha qual que é o problema. Então qual que era a ideia? Explicar para que serve aquele programa que está sendo feito e explicar depois qual que foi o passo a passo da programação. Então o patinho de borracha seria o totem que seria usado para você conversar, e aqui eles dão uma dica importante no livro deles, principalmente em voz alta, aquilo que ele pretendia fazer e confrontar essa ideia com aquilo que foi feito. Então qual que é a ideia dos autores? Que a hora que você verbaliza aquele problema, a hora que você fala sobre aquele problema, você está confrontando automaticamente aquilo que você queria fazer com aquilo que você fez. E que dessa forma, essa seria uma estratégia muito importante e que seria muito útil e resolveria muitos problemas na programação para você conseguir achar o bug que você tem no seu programa, nas suas linhas de código que você fez, certo? Então, é muito interessante essa ideia e ela parte de algo que os programadores falavam nos corredores. Olha, tem um monte de gente que tem os seus totemzinhos e que verbaliza, coloca as coisas em voz alta quando estão explicando, tá? E aí, é muito legal a gente pensar em patinho de borracha e pensar nessa história de verbalizar, porque tem vários artigos, aqui eu vou mostrar um só deles, de 2013, que aborda uma forma muito interessante, que já é muito conhecida, que já tem vários artigos comprovando que funciona, de como otimizar o seu estudo. Então, de como você pode comprovar que aprendeu melhor e até conseguir aprender melhor mesmo baseado na ciência. E a ideia é de que ensinar é a melhor forma de aprender. Então, o que vários estudos mostram, e esse estudo aqui de 2013 vai mostrar mais ainda, que é uma revisão sobre isso, que a hora que você tenta explicar um assunto para um outro, para alguém, a hora que você verbaliza aquilo que você está estudando, você consegue aprender e reter aquela informação com muito mais qualidade do que você conseguiria se você não o fizesse. Então, que hora que eu estou tentando ensinar biologia para vocês, eu preciso pensar algumas coisas a hora que eu penso no ato de ensinar. Preciso pensar, por exemplo, qual que é o objetivo daquilo que eu estou tentando ensinar. Então, eu quero ensinar para o Guilherme como que uma mitocôndria funciona. Então eu vou pegar, vou separar os assuntos, vou dividir os assuntos por parte, vou ver se eu sei cada um desses pedacinhos desses assuntos, vou explicar isso para o Guilherme e o Guilherme vai me fazer perguntas que talvez eu nunca tenha pensado em relação a isso, que eu tenha que estudar para pensar em relação a isso. Então o que os trabalhos mostram é que ensinar alguém alguma coisa é um ato muito interessante que pode dar um resultado muito legal tanto na compreensão de um determinado assunto quanto na retenção desse determinado assunto. E eu percebi isso claramente quando eu virei professor.
Ensinar as pessoas é um ato tão interessante do ponto de vista educacional que existem várias estratégias de aula que você pode fazer que não seja a estratégia do professor falando lá na frente e o aluno aprendendo, que você pode fazer para trabalhar um determinado assunto. Então tem formas de organização de estudo, por exemplo, em que você trabalha em duplas. Então você tem uma pessoa que estuda um assunto, uma pessoa que estuda outro assunto, e daí depois eles trocam essas informações, um ensina para o outro. Tem um outro trabalho bem legal que mostra que quando você forma duplas de alunos em que um tem notas altas e outro tem notas baixas, você favorece o aluno de notas baixas, porque o que tem notas altas consegue ensinar ele, e essa troca de ensinamento, quando você pede para o aluno de nota baixa ensinar para o aluno de nota alta, faz com que o aluno de nota baixa entenda também e todo mundo melhore, independente do aluno de nota alta já estar num nível de compreensão daquele assunto um pouquinho mais alto. Preciso fazer uma propaganda super importante e super relevante, que é da Blá Blá Lojinha. Então não esqueçam que vocês conseguem apoiar o Blá Blá de várias maneiras. E uma dessas maneiras é entrando no www.blablalogia.com. E quando você entrar lá na Blá Blá Lojinha, você vai achar camisetas incríveis como essa que eu estou usando, de mulheres cientistas constroem o futuro, ou qualquer outra camiseta aqui do catálogo. Então a gente tem camiseta, tem caneca, tem pin, tem um monte de coisa muito legal aqui que você pode entrar e achar na nossa lojinha, tá bom? Então entra lá e compra, vai ter novidade, tá? Eu e a Camila, o Matheus e a Vanessa estamos pensando em novidade na Blá Blá Lojinha. Então, o que os pesquisadores fazem de paralelo é que a hora que você está falando com o pato, o que você está fazendo é meio que dando uma aula para o pato, que pode ser um pato, uma capivara, você falando sozinho. É que ter o patinho em cima da mesa, você está falando para alguém, você está falando para alguma coisa. Então que você estaria ensinando para o pato aquilo que você fez, e a partir do momento que você verbaliza, organiza aquele conhecimento, verbaliza aquilo que você fez, você também seria capaz de achar problemas no trabalho que você está fazendo. E isso seria muito legal. É claro que outro ser humano é mais interessante, porque outro ser humano interage, é um bicho interativo que vai te ajudar a responder aquelas perguntas que você está fazendo, tá? E aí, nessa temática, eu achei 2 artigos bem legais. O primeiro artigo é se os caras fizeram um trabalho bem interessante com programadores que mostrou que se você fizer um patinho interativo, o resultado do que você consegue resolver o problema e do que você entende é melhor. Então os caras construíram um patinho que ficava balançando a cabeça meio que concordando com você. Então não é só um patinho de borracha. É um patinho de borracha que interage com você. Então fizeram um patinho robô, e aí a hora que você começa a falar, a hora que você liga ele, ele começa a concordar com você. E aí eles fizeram um estudo comparando o patinho que concorda com você com o patinho que não concorda. E o que eles perceberam é que quando você tem o patinho que interage com você, o resultado parece ser melhor. Ele é mais eficiente. Então, a hora que você tem alguém prestando atenção, você tende a se organizar melhor e você tende a ter resultados melhores na organização daquele pensamento que você está fazendo. Então, o pato interagindo com você é algo que parece ser bastante interessante. E aí, hoje em dia, a gente tem ferramentas de inteligência artificial. Então tem alguns trabalhos que os pesquisadores tentaram treinar a inteligência artificial para ser o pato. Então será que se eu treinar um LLM da vida para interagir comigo, a hora que eu estou explicando um determinado assunto e fazer as perguntas que podem ser importantes naquele contexto, isso pode me ajudar ainda mais? E é óbvio que a gente tem um artigo que discutiu isso. Então os caras criaram dentro dos modelos de ChatGPT, no 3.5 e no 4, um pato digital e testaram se isso ajudaria os programadores a resolver os seus problemas. E o resultado também é positivo. Então a hora que você treina um LLM para ser o seu pato digital, você também pode ter resultados bastante interessantes na organização das ideias, principalmente em programação, são a maioria dos trabalhos que a gente tem. Então, ter alguém para trocar ideia, e aqui é o mais importante, é colocar essas ideias para fora, na forma de escrita ou na forma de texto, parece ser algo bastante importante.
E a gente tem evidências indiretas disso. Eu e a Camila, a gente trabalha muito bem juntos porque a gente estressa as nossas ideias uns com os outros. Então eu tenho uma ideia, eu não fico só com a ideia na minha cabeça, eu vou lá e conto para ela, a gente escreve, anota, briga, reage, eu explico para ela, ela explica para mim. Eu tento defender a minha ideia e quando eu faço isso, essa ideia vai amadurecendo. Ou mesmo o conhecimento de algo que eu acabei de ler, que eu acabei de aprender, quando eu vou lá e conto para a Camila, isso, além disso se cristalizar, além de eu ter que pensar como eu vou explicar para ela também me traz dúvidas que eu não tinha pensado ainda e eu vou estudar para me aprofundar ainda mais. Então é muito legal como esse tipo de ferramenta pode ser usada. Mas aqui eu vou contar um segredo para vocês. Então aqui a gente falou de ter o patinho de borracha. Aqui a gente falou de ter o patinho de borracha que balança a cabeça e a gente falou de ter uma inteligência artificial para interagir com você e discutir e para você explicar e para discutir as suas ideias e para você contar aquilo que você está fazendo ou aquilo que você está aprendendo. Mas nada substitui outro macaquinho pelado igual você. Nada substitui um professor em sala de aula conversando com os alunos e explicando algo. Nada substitui eu aqui na live interagindo com o chat. Por quê? Porque vocês são infinitamente mais criativos, infinitamente melhores e infinitamente mais reconhecíveis do que um patinho de borracha, do que um patinho de borracha que balança a cabeça e do que um modelo de LLM. Então, às vezes, você só precisa contar aquilo que você está estudando para alguém que mora com você. Às vezes, você pode montar grupos de estudo e vocês trocarem essas experiências de um explicar para o outro do que pensar que a gente precisa usar um modelo de linguagem para discutir qualquer coisa. É melhor interagir com outros bichinhos igual a gente, porque o resultado vai ser muito mais efetivo, tá bom? Antes de eu ir embora, eu preciso fazer uma propaganda super importante e super relevante, que é da Blá Blá Lojinha. Então não esqueçam que vocês conseguem apoiar o Blá Blá de várias maneiras. E uma dessas maneiras é entrando no www.blablalogia.com. E quando você entrar lá na Blá Blá Lojinha, você vai achar camisetas incríveis como essa que eu estou usando, de mulheres cientistas constroem o futuro, ou qualquer outra camiseta aqui do catálogo. Então a gente tem camiseta, tem caneca, tem pin, tem um monte de coisa muito legal aqui que você pode entrar e achar na nossa lojinha, tá bom? Então entra lá e compra, vai ter novidade, tá? Eu e a Camila, o Matheus e a Vanessa estamos pensando em novidade na Blá Blá Lojinha. Valeu demais por acompanhar o Blá Blá, muito obrigado por assistir esse vídeo, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Falou, valeu e tchau!